Cadê você, Gazeta? Onde você tá? Já assumiu a prefeitura? Eu tenho que perguntar essa. Quando efetivamente os problemas dos buracos, principalmente nos bairros periféricos, será resolvido. Tá, por que a gente tem a impressão que a cidade está abandonada, que as empresas estão indo embora e que não vale mais a pena viver aqui? E aí, tranquilo? Tá bom? Certo? Bem, você. Eu queria, antes de começar aqui, galera, fazer um disclaimer aqui pro pessoal. Esse programa aqui ele é de entretenimento, tá? Eu não sou jornalista, eu sempre entrevisto as pessoas fazendo mais a parte de entretenimento, mais de comédia e tentando conversar com as pessoas de uma maneira mais de boa, mas eu não poderia fazer isso, seria crucificado se eu mexesse com a parte de entretenimento aqui. Eu preciso fazer perguntas, claro, que as pessoas estão fazendo, estão querendo perguntar, então eu vou por um lado mais jornalístico dessa vez. Eu vou ser um intermediário aqui entre a população e as 573 perguntas que a gente recebeu na postagem lá do Social Bauru. Bastante. Legal. Então, gente, não briguem comigo, a gente tem pouco tempo, eu vou fazer as principais, vou fazer as perguntas que mais saíram, né? Se você parar pra pegar lá, tem poucas perguntas mesmo, assim, tem muita repetição de perguntas. Então eu vou pegar as principais, tá? E a primeira que teve mais pergunta que eu tenho que fazer. Não, tranquilo. Cadê você, Gazeta? Onde você tá? Já assumiu a prefeitura? Eu tenho que perguntar essa. Não, mas você sabe que isso vira um pouco de uma consciência coletiva das pessoas quando elas imaginam que o prefeito tem que estar na rua o tempo todo, né? E claro que o prefeito também acompanha o dia a dia das ações da prefeitura, nas obras. Eu visito praticamente toda semana as obras que a gente está executando, as unidades de saúde, algumas escolas, e a gente tem feito isso. No começo do mandato, eu até nem levava o pessoal da imprensa comigo. Eu fazia isso discretamente porque eu achava que era melhor para poder dialogar com as pessoas, ouvir as reclamações e tudo mais. Mas aí chegou um momento que as pessoas começaram a fazer essa pergunta, né? Como não me viam pelas redes sociais, eu não postava as ações que a gente fazia, começaram a ouvir as perguntas. Mas, poxa, eu não te vejo, não te encontro. Cara, a gente trabalha muito, pra caramba. Posso dizer assim que a gente começa às 7 da manhã, vai até às 8 da noite, de muito trabalho. Então, reconheço que a gente precisa agora começar a divulgar mais as coisas que a gente tem feito. E a gente fez muita coisa boa para a cidade. E tenho cobrado isso da comunicação também para que a gente possa expor bastante. No Facebook da prefeitura, lá tem grande parte das ações que a gente executa, né? Legal. Mas eu vou tentar fazer isso com muito mais rapidez nos meus Facebook, porque eu acho que é isso que as pessoas querem, ver pela minha página o que eu estou fazendo. Às vezes você pegou uma herança um pouco do Rodrigo, que tava o tempo todo, né, em eventos e tudo mais, aí o pessoal já estava um pouco acostumado com isso. Talvez, até porque também eu não sou um cara de ir em bares, essas coisas. A gente vai jantar de final de semana, comer uma pizza, mas eu tenho uma vida um pouco diferente da do Rodrigo, né? Mas enfim. O pessoal, né, nos comentários eu vi que tem muita gente revoltada, né, nas perguntas e tudo mais. E com isso eu meio que vejo assim que você está com uma baixa popularidade, né, com esse governo. O que se deve essa revolta? O que você acha que se deve essa revolta? Eu acho que a gente tem que analisar essa questão das reclamações pelas redes sociais, mas também aquilo que eu sinto nas ruas, né? Você tem dois movimentos aí. Você tem o pessoal das redes sociais, que é um pessoal mais crítico, geralmente é o pessoal mais jovem, e que imaginava que em pouco tempo a gente pudesse transformar a cidade que tem problemas históricos de mais de 40 anos. Sim, o que colocam mais lá é a questão de várias promessas, dos 100 dias, né, que teve a questão do destravamento da cidade em 100 dias e tudo mais. E por incrível que pareça, os 100 dias teve exatamente o resultado que nós esperávamos, né? Foi cumprido tudo. Não, teve duas coisas que nós não conseguimos cumprir dos 100 dias, que foi o novo organograma, que eu não consegui encaminhar para a Câmara por conta da mudança do Tribunal de Contas, que tinha uma interpretação diferente, tirou a FUNPREV do nosso limite prudencial, e consequentemente, não mandando o organograma para a Câmara, eu não consegui implantar as subprefeituras. Mas é um projeto que está na pauta. Assim que a gente conseguir baixar o nosso limite prudencial, as duas ações serão encaminhadas, tanto o organograma como as subprefeituras, que vão dar mais agilidade no serviço que a prefeitura presta para as pessoas. O restante que tem ali eram ações pontuais e legislativas. Projetos de lei que nós encaminhamos no começo do governo para a Câmara. Grande parte dos projetos foram aprovados pela Câmara, outros demoraram um pouco mais de tempo,
mas posso dizer para você hoje que Bauru está muito mais atrativo para investimentos do que estava há um ano e pouco atrás, né? Tá. Então a gente cumpriu grande parte das metas, mas não dá para você cumprir todo o plano de governo em um ano e 3 meses. A gente vai cumprir ele na integralidade, mas nos 4 anos que foram previstos, né? Não é promessa só. De jeito nenhum. Eu vou cumprir rigorosamente todas as vírgulas que estão no plano de governo. As pessoas vão poder comparar o que era Bauru quando a gente assumiu, o que é Bauru depois com o plano de governo cumprido. As pessoas podem ter certeza disso. Legal. Ó, vou passar já a primeira pergunta. Pessoal, aí acho que você pode até ler aí, ó. Lê o nome da pessoa e manda ver aí. Alessandra Nero, quando efetivamente os problemas dos buracos, principalmente nos bairros periféricos, será resolvido? Continua com a mesma ideia de que o DAI é um patrimônio da cidade ou já se convenceu que é uma máquina velha e ineficiente? Quando o problema do DAI será resolvido? Alessandra, ó, tem dois problemas aqui, a questão dos buracos na rua e a questão do DAI, né? São 2 problemas históricos também que nós temos. O problema dos buracos na rua, nós vamos precisar de mais governos para resolver. Nós temos um asfalto que está vencido há mais de 30 anos, grande parte da cidade. Estamos fazendo recap em algumas avenidas principais. Eu tenho até um acordo com o governo do estado para um repasse de recursos importantes a partir do ano que vem para a gente fazer recap em quase toda a cidade. Vai ser possível fazer aí por volta de umas 1.000 e poucas ruas de recap. Mas é um problema histórico. Então nós vamos precisar pelo menos de mais 3 ou 4 governos para resolver essa situação. O problema não é a qualidade do coisa, não é uma casquinha muito fina, não teria uma maneira de fazer isso uma maneira mais eficiente de fazer isso sem acontecer os buracos. Depois que faz uma vez, ele dura durante um bom tempo. Você tem certa razão nisso. No passado, não muito distante, alguns prefeitos optaram em fazer o asfaltamento da cidade sem a parte de drenagem, né? Sem boca de lobo e a parte da drenagem para águas pluviais. E aí quando chove, essa água precisa correr por cima do asfalto, ela não entra nos bueiros, né? Porque não tem bueiro. E ela começa a danificar o asfalto. Muito tempo fazendo isso, o asfalto vai se deteriorando com o tempo. Foi meio que uma medida rápida para apagar fogo, só para apagar incêndio e daí compromete depois a longo prazo. Compromete a longo prazo as outras administrações. E no seu governo tem como fazer essa forma só para não apagar incêndio e conseguir fazer uma coisa a longo prazo? Das obras do PAC que nós estamos fazendo, o governo passado fez 50 quadras e a gente está fazendo agora 700. O ano passado nós conseguimos entregar 380 quadras asfaltadas, novas quadras de asfalto, e todas elas com drenagem, todas elas com calçada ecológica, com bueiro, adequada para você ter uma vida longa de possibilidade de manter esse asfalto do jeito que ele está, sem ter que fazer recap, né? Certo. Agora, as outras ruas mais antigas da cidade, nós teríamos que pensar num projeto de macrodrenagem, que aí você vai ter que abrir tudo para colocar os bueiros e recapear novamente. Então é um processo mais longo que hoje nós não temos recurso para isso. Inclusive, algumas pessoas pediram para eu andar por ruas de Bauru que tenha muito buraco para mostrar. Assim, pessoal, provavelmente não, com certeza você sabe qual que é o problema aqui de Bauru. Você sempre está andando pela cidade. Sem dúvida nenhuma. E eu não consigo fazer isso, gente, senão a câmera vai tremer, o áudio vai ficar, principalmente o áudio fica muito ruim a hora que entra em lugares mais buracos. Eu tento andar por ruas, por exemplo, aqui é Gustavo Maciel, que seja um pouquinho mais tranquila da questão de buraco. E aí tem outro buraco que a Alessandra citou aqui também, que são os vazamentos do DAI, né? Que é uma outra situação que, essa sim, a gente pretende corrigir. Porque quando você tem um vazamento e o DAI vai fazer o tapa-buraco, leva-se um tempo entre o conserto do vazamento e o fechamento do buraco, né? Certo. E aí esse serviço não está sendo muito bem feito, porque às vezes você coloca o asfalto em cima de um solo molhado, aí afunda. Se você perceber, grande parte dos problemas aí de afundamento é dessas áreas que são colocadas pelo DAI. Tanto o tapa-buraco da prefeitura como do DAI vai ser terceirizado. Nós estamos contratando uma empresa que vai fazer esse serviço de qualidade. Aí eu consigo cobrar prazo melhor, consigo cobrar qualidade e consigo dar um tempo de resposta mais rápido para os problemas. Consequentemente, isso vai agilizar bastante o tapa-buraco na cidade. Só para você ter uma ideia, ano passado, cara, nós tapamos quase 50 mil buracos em Bauru, por conta das 6 maiores chuvas que nós tivemos em janeiro do ano passado. E não é pouca coisa, nós gastamos quase 3 milhões de reais em tapa-buraco. É a questão de transporte público. Muita gente reclamando também da questão de transporte público, que o ônibus não é eficiente, não passa em tal lugar, não diminuiria a quantidade de carros na rua, ou diminuir o trânsito se o pessoal começasse a usar um transporte eficiente aqui na cidade? Concordo, a gente precisa melhorar muito ainda na questão do transporte público.
Existe até o plano de mobilidade que está sendo discutido com a cidade, né, para a gente poder pensar outros modais, não só a questão dos carros, mas também as ligações de bairro, que pode facilitar você não ter que passar pelo centro da cidade para acessar um outro bairro. Outros transportes, inclusive de quantidade de pessoas maior, por exemplo, os VLTs, né, as grandes cidades hoje já estão adotando os VLTs. Você pega Santos, Sorocaba, Campinas, estão todas já construindo os trens urbanos, né, que podem deslocar mais pessoas ao mesmo tempo. Bauru ainda vai precisar de um tempo maior para pensar nisso, porque a cidade ainda não está tão grande, né, a ponto de você ter um VLT circulando, mas certamente daqui a 20 anos nós teremos já que ter um projeto nessa linha, né? Eu devo implantar agora no nosso governo uma quantidade significativa de ciclovias na cidade, que vão cortar os canteiros centrais das principais avenidas. Então, nós vamos pegar lá Comendador José da Silva Marta, o canteiro central vai ter uma ciclovia. A própria Nações Unidas também vai ter uma ciclovia no meio do canteiro, né? Como é em qualquer cidade do país, hoje você tem as ciclovias no meio da avenida. Na Comendador é bem grande, né? O espaço ali dá pra... E na própria Nações Unidas também você tem um espaço grande, né? Sim, então a gente pretende fazer um grande conjunto de ciclovias que também vai facilitar o acesso das pessoas para o lazer e para o trabalho, né? Tem muita gente que vai trabalhar de bicicleta também em Bauru. Sim. E os fundos de vale. A gente fala de fundo de vale, eu falo isso há mais de 20 anos, que são essas áreas urbanas que estão ocupadas pelos trilhos da ferrovia. A ideia é ocupar esses trilhos também, né, com a ciclovia e também com o transporte coletivo. Vai melhorar. Eu acho que ainda vai precisar de um tempo maior, mas nos próximos anos vai ter uma melhora significativa nesse contexto. Você falou dos trilhos, já tem uma próxima pergunta aqui, ó. Já dá uma lida, tem duas perguntas, na verdade as duas são bem parecidas, é do mesmo assunto, então manda ver aí. É o Orlando Gasparini e a Tainara Puzipi. Isso. Quando começará o projeto de revitalização do centro, principalmente do Calçadão Batista, trazendo pessoas para habitar o local, atraindo bares, restaurantes e espaços culturais? Essa é a pergunta do Orlando. E da Tainara: quando faremos a reunião com o senhor secretário da Cultura para colocar em prática meu projeto de restauro do edifício da Estação Ferroviária de Bauru? Ela fala: quero casar. Acho que ela quer casar na estação ferroviária. Ah, que legal. E me nota, ela colocou um hashtag aí, Gazeta me nota, né? Não, legal. As duas coisas estão na pauta. A gente, inclusive, deve fazer um chamamento público para que nós tenhamos vários projetos apresentados para a revitalização do centro. E a cidade precisa escolher esse projeto, não é o prefeito do momento. É um projeto tão amplo e tão importante para o município, porque vai trazer de volta a vida para o centro da cidade, que ele tem que ser debatido com todos, tá? O recurso para isso, que é o que grande parte das pessoas podem perguntar. Nós temos um recurso no governo federal da dívida federalizada de Bauru, né? Então nós temos lá por volta de 70 milhões de reais que está numa conta bancária que precisa de um acordo entre a prefeitura, as pessoas que moveram a ação civil pública e os bancos credores, para que esse recurso volte para a cidade. A gente está fazendo todo o trabalho e toda a gestão política para que nós possamos trazer de volta esses 70 milhões de reais. E eles vão ser utilizados exatamente para essa revitalização do centro. Para todo sentido, a recuperação dos prédios antigos, a melhoria do transporte no centro da cidade, a melhoria dos espaços para você ter mais pessoas morando. Inclusive tem um professor da Unesp que também está nos ajudando nessa questão da revitalização do centro, para ter estudantes morando lá também. Então tem um conjunto de ações que a gente pretende implementar, que precisa do recurso, que eu já falei que já está vinculado a essa possibilidade da revitalização, mas precisamos escolher o projeto, que esse ano vai ser feito por chamamento público a escolha do projeto para poder ter isso como referência para a cidade. Vai ser feito, não é promessa. Ele vai ser iniciado na minha gestão, certo, mas ele precisa de mais gestões para poder continuar. Mas a gente vai fazer a revitalização de uma grande parte do centro. Certo. Muita gente perguntou também sobre as empresas saindo de Bauru, como por exemplo a Mondelez e também outras, né? Dá uma lida aí. Anivaldo Giacomini. Por que as empresas estão saindo da cidade? Estamos perdendo para outras cidades menores. Por que não existe uma forma para incentivar a vinda de empresas? Então, essa é uma outra ideia que as pessoas tiveram com a saída ou a possível saída da Mondelez. Se você pegar o ano passado, não teve nenhuma empresa que saiu de Bauru. Ao contrário, as pessoas não sabem, aí fica aquela história: o Gazeta sumiu. Vou dar um exemplo importante para que as pessoas entendam. O ano passado nós trouxemos uma multinacional. Qual? A Estiater. Ela trouxe para Bauru um centro de operações que coordena todas as usinas hidrelétricas de São Paulo e as eólicas da Bahia por Bauru.
700 empregos de alta tecnologia. Uma super empresa, uma multinacional que vem se instalar. Quantas pessoas empregadas? 700 empregados. Empregados, tá. A Telecomunicações, também no começo do mandato, recebeu a doação de um terreno da prefeitura. Está construindo a sede nova da Telecomunicações, 700 empregos vão ser gerados. O supermercado aqui, o Taust, fazia anos que não conseguia destravar aquela questão do terreno deles ali na Duque de Caxias. Conseguimos resolver a situação, já está começando a construção do novo supermercado ali na Duque de Caxias do Taust, 300 empregos diretos. Legal. Mas assim, a parte da questão de incentivo, na parte de incentivo, o que é que está sendo feito assim, em questão de algum tipo de lei, de incentivar empresas para que venham para cá e aumente a parte industrial? O maior incentivo que nós possamos dar para as empresas, é a mudança da legislação que o município tinha. E nós fizemos isso durante o ano todo. O ano passado, a Câmara aprovou grande parte da legislação. Esse ano tem 2 outras novas legislações que vão entrar, que é a lei das ICs. Tira imposto? Como é que funciona? Ou terreno? É melhoria do acesso às empresas. Por exemplo, eu quero instalar uma empresa em Bauru. Quanto tempo eu demoro para fazer isso? Tá, na legislação tira antiga, a burocracia. Na legislação antiga, 3 anos. Tá. Na legislação atual, 6 meses. É exatamente isso que nós estamos fazendo com o destravamento. É fazer com que a legislação fique mais fácil para que as empresas se instalem aqui no município, sem aquela burocracia absurda que existia. Né? E com isso nós tivemos várias outras empresas investindo aqui. Ampliando, a Mesani, por exemplo, está ampliando também, 200 novos empregos também vai fornecer. Então, você tem um atrativo maior em Bauru, mas é que ficou na cabeça das pessoas. Então, isso eu ia perguntar, por que a gente tem a impressão que a cidade está abandonada, que as empresas estão indo embora e que não vale mais a pena viver aqui? Mas se você vê os comentários, as pessoas falam assim: poxa, a Mondelez foi embora, a Coca-Cola foi embora, a Que Bom foi embora. Então eles começam a rememorar uma situação que aconteceu no passado. Mas atualmente não teve nenhuma empresa, a não ser a Mondelez, que anunciou a saída, que ainda estamos na tratativa junto com o governo do estado para ver a possibilidade da reversão disso. A gente acha muito pouco provável que isso aconteça, porque a opinião da empresa para a gente, quando nós chamamos os diretores para conversar, né? Agora, porque uma semana atrás, quando tinha o boato que a Mondelez ia sair de Bauru, nós procuramos a direção da empresa. Olha, é verdade? Não é verdade. Nós estamos inclusive investindo no prédio. Eles investiram 8 milhões de dólares aqui no prédio. Eles não vão sair de Bauru. A Mondelez? Sim, anunciou que sairia. Né? Sim. Mas por que eles estão saindo? A resposta da empresa para a gente: olha, nós temos uma decisão internacional de fechar 40 fábricas no mundo. Nós temos 170, vamos fechar 40. No Brasil foram 2, Piracicaba e Bauru, que vão ser transferidos para Curitiba e para uma cidade lá em Pernambuco. E fecharam outras fábricas no mundo. Então não é uma questão local, né? A prefeitura não tinha nada que ela pudesse fazer para que a Mondelez permanecesse aqui. Era uma decisão estrutural da empresa, né? Por isso que a gente também perguntou: olha, tem alguma coisa a ver com o imposto estadual? Porque na verdade ela nem recolhe imposto municipal, ela recolhe seu imposto estadual, que é o ICMS, né? Tá. O estado que recebe o imposto da Mondelez e a prefeitura recebe uma cota à parte disso. Por isso que nós fomos pedir para o estado: ó, é alguma coisa com relação à guerra fiscal? A empresa disse: não é. Não tem nenhum problema com relação à guerra fiscal. Guerra fiscal, para quem não entende, é assim, outros cidades ou estados pega para dar uma melhoria. Os estados diminuem o ICMS, né? Para poder trazer para o local, né? Tá. Ela alega que não foi isso, que foi uma decisão estratégica da empresa mesmo. Legal. Mas enfim, estamos conversando. Teatro Municipal. Vai lá. Está precisando do ar-condicionado, ventiladores nas salas de dança e bebedouros com água gelada. É o nome da pessoa. Raquel Bastos. Você tem total razão, Raquel. E a gente já está no processo de reforma. Vamos começar pelo ar-condicionado que queimou ano passado por conta da questão do raio. A gente já comentou sobre isso em várias oportunidades. Conseguimos até reduzir o valor para arrumar o ar-condicionado do teatro, mas ele precisa realmente de uma reforma em todas as instalações, os banheiros, uma pintura legal. O secretário Luiz Fonseca já está, inclusive com a mão de obra própria da prefeitura, nós vamos fazer essa reforma que o teatro há muito tempo precisa. Então está na pauta, ainda esse ano está reformado com ar-condicionado. Com ar-condicionado. Ó, gente, tá gravado, hein? Fiquem despreocupados. A gente assumiu o compromisso que sabe que pode cumprir no final, tá? Tá, legal. Uma pergunta um pouco mais polêmica aqui. Vamos lá. O João de Carvalho quer saber, dá uma lida aí.
O João de Carvalho quer saber sobre a sua forma agressiva de responder nas mídias sociais e bloquear as pessoas. João, eu só bloqueio as pessoas que são mal educadas, tá? Aí eu não consigo, porque quando você critica a ação, e as pessoas, quem critica no meu Facebook e tem diálogo comigo, a gente aceita a crítica numa boa. Às vezes até eu reconheço que a pessoa tem razão. Vou dar um exemplo. A cidade ainda precisa melhorar sua zeladoria. Nós estamos com as praças sujas, com a parte da zeladoria, que é a limpeza da cidade, deficitária. E eu reconheço isso como prefeito. Nós precisamos melhorar isso e estamos fazendo de tudo para conseguir melhorar esse ano. Inclusive vamos contratar uma empresa terceirizada para dar conta dessa limpeza da cidade. Mas quando a pessoa entra no Facebook para fazer uma crítica e aí ela muda da crítica para uma agressão, aí não tem diálogo, a gente não tem mais como poder argumentar com a pessoa que parte e tentar melhorar a cidade e tudo mais. E isso vale para esse post que vocês têm aí. Os comentários desse post aqui vale isso para vocês também. Vamos ter respeito, galera. A gente tem que saber, cara, que nós estamos todos no mesmo barco. Se o governo for mal, a cidade vai mal, né? Então não temos que torcer pelo Gazeta ou pelo governo do Gazeta, a gente tem que torcer pela cidade, temos que ajudar a fazer alguma coisa pela cidade. Nós estamos tentando fazer a nossa parte. Eu sei que a cidade tem problemas pra caramba. Agora, não dá para jogar tudo em cima do governo dizendo, ó, resolva isso em pouco tempo. Não dá, nós vamos resolver cada um deles no tempo adequado e na forma correta. E se tiver respeito, bicho, a gente pode remar para o mesmo lado numa boa. E claro, reclamar vale a pena. Ó, prefeito, tá faltando medicamento? Tava faltando medicamento. As praças estão sujas? Estão sujas. A gente está achando os caminhos para poder resolver. Mas aí quando parte para agressão, não tem jeito, eu tenho que bloquear, porque eu tenho família também, minha filha, minha esposa, que lê os posts, então não acho legal a gente poder ofender uma pessoa, independente de se ela é prefeito, se ela é vereador ou se ela é uma pessoa comum. Legal. Bora para a próxima. João Melo Prado. O João Melo é um cara que ele é um assíduo crítico do governo, né? Até conhece o nome aí. Por que não manda todos os cargos comissionados embora? Isso foi várias perguntas também que tiveram e falaram até que isso foi uma promessa de governo. Daí até uma pergunta que eu faço. Foi uma promessa de governo mesmo? A questão de acabar com os cargos comissionados? Como que é que foi isso? Não, nós temos a proposta do organograma. No organograma novo, nós vamos reduzir em praticamente 40% o número de cargos comissionados. Mas isso que eles falam da questão dos cargos comissionados é uma lenda urbana. Bauru é a cidade que menos tem cargos comissionados. Explica para quem não sabe o que é cargos comissionados. Você tem dois tipos de cargos comissionados. Aquele que você pode trazer de fora e aquele que você só pode nomear pessoas de dentro. Certo. O que nós fizemos? Pegamos todos esses cargos, que são 126 hoje, tá? E colocamos 60% de pessoas de dentro. São pessoas que são indicadas pelo governo e não fazem nenhum tipo de concurso para entrar no governo. É isso que são os cargos comissionados? Não. Os cargos comissionados que você pode trazer de fora, que são aqueles que não são funcionários públicos, esses representam por volta hoje de umas 40 pessoas que eu posso trazer de fora. Eles não são funcionários públicos. Do 128. Do restante, você só pode colocar pessoas de carreira, pessoas que são funcionários de carreira. Certo. O que eu fiz? Eu estou colocando quase todos de carreira, né? Que é uma forma também de você dizer, olha, estou valorizando o funcionário público municipal, porque ele tem uma experiência importante e pode contribuir com o governo, né? Então isso é uma lenda urbana. A Prefeitura de Bauru é a que tem menos cargos comissionados no país, se você comparar com outras prefeituras do mesmo porte. E agora, com a mudança do organograma, vamos diminuir mais ainda. Tem uma maneira de você provar isso? Algum site que mostre alguma coisa para a pessoa lá e contar esses cento e tantos cargos que são comissionados? Depois da nossa entrevista aqui, eu vou pedir para que coloquem no site da Prefeitura a quantidade de cargos comissionados, quantos são ocupados por funcionários de carreira e quantos não são. Perfeito. Tá? Perfeito. Assim facilita para as pessoas terem esse entendimento. Perfeito. Vamos para o próximo aqui. Vamos lá. Daniel Lenharo. Sobre o descarte do lixo e as multas de aterro sanitário. Você atrás das usinas de descarte e até agora nada. Então, Daniel, esse é um problema também da cidade. Não posso dizer que é histórico, porque Bauru foi uma das únicas cidades no país, lá na década de 90, que conseguiu montar um aterro sanitário. Então, até hoje, a gente fazia o descarte correto em aterro sanitário. O aterro venceu há 2 anos atrás, no governo passado ainda, e nós tivemos que mandar esse lixo para Piratininga. Qual que era a minha proposta de campanha? Fazer uma parceria público-privada para o lixo. O que nós conseguimos? Bauru foi escolhida entre as 8 cidades do país que está recebendo dinheiro do governo federal. Nós estamos recebendo 3.700.000 reais para fazer a modelagem do lixo. É um estudo preparatório para a licitação.
Certo. Essa modelagem é importante porque você vai conhecer todos os problemas do lixo na cidade e vai pensar em soluções para cada um desses problemas. Seja no lixo doméstico de casa da gente, Certo. ou da descarte do material de construção, ou da poda de árvore, todos os tipos de resíduos. E essa consultoria que a Caixa Econômica que vai fornecer para a Prefeitura vai chegar no final do ano agora e vai dizer o seguinte, ó, o modelo para tratar o lixo de Bauru é esse. Aí o que eu vou fazer? Eu vou licitar, vou fazer um chamamento público, vai ganhar uma empresa que vai se instalar em Bauru para fazer o tratamento definitivo do lixo da cidade sem contar com o aterro sanitário. Tudo isso em quanto tempo? Acredito que até o final do mandato nós já teremos resolvido definitivamente. E aí digo definitivamente porque nós não vamos mais mandar o lixo nosso para aterro sanitário. Ele vai ser reaproveitado. A grande parte dele reaproveitado. Tá gravado também isso, gente. Não, e é legal isso, porque Bauru foi escolhida entre as 8 cidades do país a receber um recurso para servir como modelo de referência para outras cidades do país. Então é legal que a gente conseguiu esse recurso e vamos ter em Bauru um modelo que vai ser exemplo para outras cidades do país também. Eu tive uma ideia aqui agora. Além de estar gravado, vamos fazer uma entrevista um pouco mais perto do final do seu governo para a gente rever tudo que foi falado aqui, se teve solução, se não teve solução, se foi só promessa. Tá bom? E o legal de tudo isso, o aterro sanitário em Bauru na década de 90 foi construído quando eu era secretário do Meio Ambiente. E agora eu vou entregar o tratamento definitivo para a cidade depois de 24 anos. Legal. Tá dando continuidade a uma coisa que você já tinha feito lá no começo. Em toda entrevista que eu faço, eu dou um presente pro entrevistado, que é um óculos Alfenas. Deixa eu pegar aqui, ó. Que legal. Não sei se já chegou a ver já o óculos Alfenas. Eles colocaram 2 aqui, ó, pra você ver qual que você gosta mais e levar um. Puxa, que lindo. Então dá uma experimentada aí, ó. Eu vou ficar com o quadrado. O quadrado? Gosta mais do quadrado? Fica melhor, tá? Vou colocar aqui. Só experimentar pra... Fica com a sacolinha aqui também, ó. Pra levar a Alfenas. Bom, ficou ótimo. O pessoal da Alfenas, deixa eu mostrar aqui, o pessoal da Alfenas é um óculos aqui de Bauru, valorizando a cidade de Bauru mesmo. Que bacana. Eles pegam madeira reaproveitada, ó, por exemplo aqui, armário colonial, tá vendo? Eu vi. Ele reaproveita a madeira para poder fazer o óculos. Você que gosta da parte ambiental aí, legal. Né? É uma forma legal aí. Um óculos ecológico. Ecológico, total. Para quem quiser conhecer, entra lá no alfenas.com.br. Também tem o relógio, tem carteira, tem um monte de produtos lá. E para quem está em Bauru aqui também, Boulevard Shopping, piso L3, dá para conhecer lá o quiosque da Alfenas. Fechou? Fechou. Valeu pelo papo. Espero que tenha gostado, espero que tenha esclarecido. Ó, esse daqui é seu. Legal. Espero que tenha esclarecido, botar o meu aqui também. Para a população, tirar todas as dúvidas do pessoal. E vamos ver de fazer um pouco mais perto aí do final do seu governo. E se você quiser, a gente pode combinar até o ano que vem, repetir a dose e vamos esclarecer. Eu acho que grande parte das pessoas precisam ter a informação. E a gente está se esforçando também para que essa informação chegue mais rapidamente e as pessoas possam ter a certeza que nós estamos trabalhando intensamente para melhorar a cidade. Todos temos que remar para o mesmo lado. A torcida pelo governo, daqui a 3 anos nós vamos ter que torcer pelo próximo prefeito e os vereadores. Mas agora precisamos todo mundo remar para o mesmo lado, senão a cidade não vai sair do lugar. Fechou. Tá? Muito obrigado pela presença. Bom trabalho. Eu que agradeço. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Valeu, galera. Obrigado.